Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quarta, 26 de outubro de 2022. Muito bom poder estar com você mais uma vez, ao vivo, não é? E numa quarta-feira. E hoje, como a gente anunciou ontem, já está aqui a postos com a gente o Nelson Soares. O Nelson, na verdade, rapaz, o Nelson a gente está convidando faz tempo. Teve uma pandemia aí, era difícil fazer entrevista em estúdio. O Nelson cuidando da saúde, tinha lá as suas restrições. E nunca que estava certo, agora deu certo. A gente, mais uma vez... O Cacá já esteve aqui, né? Também. Lá do Cacá? É Cacá, né? É Cacá, né? Isso. É o conhecido como Cacá. E agora o Nelson está aqui para falarmos do Sindipetróleo. Tem muito assunto aqui para falarmos aqui com o nosso diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso, o Sindipetróleo. Muito assunto mesmo, porque afinal de contas são assuntos que dizem respeito diretamente ao bolso do consumidor, não é? Então tá, eu quero convidar, Lorenberg, como vai, rapaz? Vai bem? Sempre bem, Boa sempre noite. bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Olha só, você que acompanha o programa Opinião pela internet também, muito obrigado pelo carinho da companhia, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em ter você na nossa companhia em qualquer canto que você esteja, não é? Muito obrigado, de verdade. Nelson Soares, aliás, o Nelson também é dirigente lá da CDL, né? Mas vamos falar hoje mais de Sindipetróleo. Ô Nelson, primeiro, obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, né? Felizmente deu certo desta vez. E eu já vou aqui, rapaz, pedindo as impressões iniciais suas sobre essa oscilação que temos. Primeiro a gente comemorou, né, porque tivemos aí queda nos combustíveis como um todo, a gasolina principalmente, o diesel ainda não se manifestou em termos de redução. Agora, oscila de posto para posto, de rede para rede de postos de combustíveis, os valores, mas ainda está bem abaixo daquilo que estava há 3 meses atrás, por exemplo, 3, 4 meses atrás. O que está acontecendo? Qual que é a radiografia que o senhor faz hoje em relação... Vamos falar primeiro da gasolina, mas para frente a gente fala do etanol. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos da Opinião. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que interessa a todos, né? Ele interfere em quem tem veículo e quem não tem veículo, né? Acaba... se multiplicando por todos os setores da economia. O que a gente tem é um movimento que está acontecendo com muita volatilidade. Isso está atingindo o mundo inteiro, não está atingindo só o brasileiro, né? No caso da gasolina e do óleo diesel. E isso está fazendo com que os mercados não tenham uma estabilidade. Você não consegue manter um patamar de preço por muito tempo. E acaba você tendo todas essas variações que a gente viu. No caso específico do Brasil, nós tivemos algumas alterações que provocaram impactos positivos no preço, que foi a redução dos impostos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Isso fez com que nós tivéssemos um outro patamar de referência para a cobrança dos tributos. No caso do federal, zerou os impostos, e no caso do estadual, a redução foi bastante significativa, principalmente na gasolina, de 25% para 17%. Isso ajuda bastante o consumidor. Mas o mundo está passando por isso. E a gente está agora numa situação muito delicada, que é o início do inverno no hemisfério norte, e eles estão lá com um problema muito pior do que o nosso, da gasolina e do diesel, que é o gás. Enquanto nós temos acumulado aqui no Brasil esse ano em torno de 35% de aumento na gasolina e no diesel e no preço do barril do petróleo, o diesel mais um pouco, porque depois eu posso até explicar, e um dos motivos é esse, né?
O gás na Europa subiu 300%. Então, se você pagava R$5 no metro cúbico, está pagando 15, ou $5, ou 5 libras, ou 5 qualquer moeda da Europa lá. E com a chegada do inverno agora, e a Rússia racionando o gás para a Europa, você tem duas alternativas: carvão, que é mais caro e mais poluente, ou óleo diesel, que é uma outra commodity, que a gente fala de preço de barril de petróleo, mas na realidade o Brasil não importa barril de petróleo, o Brasil importa barril de gasolina e barril de óleo diesel. Então, se você pegar as curvas de preço do óleo diesel e da gasolina, você vai ver que no mundo a gasolina teve uma redução mais acentuada, enquanto que o óleo de aquecimento, que eles chamam, que é o óleo diesel nosso, ele não teve essa mesma reação. Ele continua ainda em patamares bastante pressionados de alta. E por isso que a gente viu cair o preço da gasolina e não viu cair o preço do diesel. Então, a perspectiva que tem no futuro curto é você ter algum reflexo ainda dessa elevação de preços provocadas. Eu estou falando alguns pontos, mas, por exemplo, a Arábia Saudita reúne a OPEP lá e fala: nós vamos cortar 2 milhões de barris por dia do mundo. O mundo consome 12. 2 milhões é extremamente significante. Aí você vai lá, o presidente dos Estados Unidos fala: tá bom, eu vou liberar 15 milhões de barris do meu estoque. Dura 7 dias o efeito sobre a redução que a OPEP fez. Isso tudo, o mundo tem que trabalhar com isso, né? O que está acontecendo nesse movimento, se você me permitir, Paulo, até abrir um pouco a sua pergunta, que para nós do setor foi muito bom o que aconteceu, entre aspas, como imagem. Hoje a sociedade tem uma visão muito mais ampla de como é feita a formatação de preço dos combustíveis do que aquela antiga que ela tinha, de que quem aumentava o preço era o posto. Hoje ficou muito claro para a sociedade quanto é que pesa o imposto no preço. Quem é que aumenta o preço? Quem aumenta o preço são os produtores. Quem aumenta o preço é mercado, né? Mas quem repassa para nós são os produtores. No caso, os importadores, que a gente obrigatoriamente tem que importar 30% da gasolina e do diesel que a gente consome, e 70% é entregue pela Petrobras e por 2 refinarias que foram privatizadas agora recentemente. E que têm comportamentos de preço totalmente diferentes uma da outra. Ok. Professor Lourenço, a gente vai falar mais disso aí. Eu quero puxar o fio da meada aí, puxar o barbantezinho aí do diesel para explicar um pouco mais por que não está tendo reação no diesel, rapaz. Porque aí os caminhoneiros, né, eu penso que por consequência, no efeito cascata, chegaria com maior rapidez à mesa, né, do cidadão comum, né, porque aí os preços nas prateleiras, teoricamente, pelo menos, reduziriam. Mas daqui a pouco a gente vai puxar mais sobre isso. Chama o Lourenberg para a conversa. Diretor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito. Aliás, nós aprendemos e aprendemos muito com a presença do senhor aqui. Obrigado. Diretor, eu tenho 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-los. Coincidentemente, os 4 assuntos são trechos de falas do senhor anteriormente. E o primeiro desses temas é exatamente um artigo que o senhor escreveu no dia 25 de janeiro de 2020 e que foi publicado trechos desse mesmo artigo no site da Secretaria de Fazenda no dia 27 de janeiro de 2020. Eu vou ler esse trecho e gostaria muito de um comentário do senhor. Pois não. Entre aspas, os aumentos decorreram de diferentes fatores. Entre eles, a elevação de cerca de R$500 no preço do metro cúbico da cana-de-açúcar, em razão do fim da safra e a diminuição dos estoques do etanol provocado pela manutenção da alta demanda. Por essa razão, desde o início de 2019, as distribuidoras aumentaram diversas vezes o valor do combustível. Em relação aos postos revendedores, tratando-se de empresas que possuem inúmeros custos para a manutenção de sua atividade econômica, cada revendedor
tem a sua realidade econômica e contábil, que reflete nos preços de seus produtos. Fecham aspas. Gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse trecho em particular. Veja só, a gente que em off estava conversando sobre isso. O etanol ele é cíclico. E mais uma vez, então, essa matéria só comprova essa ondulação no preço do etanol. Quando a gente fala em etanol de milho, você consegue na usina ter uma distribuição de produção ao longo do ano, porque você consegue estocar o milho. A cana-de-açúcar não, a cana-de-açúcar é safra. Chegou na época de colher e tem que moer e vai virar açúcar ou vai virar etanol. No caso desse ano, e como acontece em quase todos os anos, a usina não tem capacidade de estocagem de toda a produção dela, porque ficaria inviável economicamente ficar erguendo tanques ao longo do espaço que ela usa para plantar. O que acontece? Ela tem que baixar esse preço para colocar o produto no mercado. À medida em que esse estoque passa a ser regulado, passa a ser contido dentro da sua capacidade, ela vai buscar recuperar essa margem e aí o preço volta a subir. Então, da mesma forma que aconteceu na época que eu escrevi esse artigo, aconteceu o ano passado e vai acontecer esse ano. E deve acontecer o ano que vem também. Em relação à precificação, o que a gente defende é cada posto tem a sua liberdade de olhar para dentro dos seus custos e determinar seu preço. Ocorre que é um mercado altamente competitivo. A gente sabe que o posto que ficar acima da média que o mercado está praticando não vai vender nada. E o que ficar abaixo vai puxar o preço de todos os outros para ele, porque os outros passam a não vender e só ele vender. Isso é uma questão mercadológica de consumo da própria atividade varejista, consumerista, em que nós somos a única atividade econômica em que é obrigatório você colocar o preço na porta. O consumidor não precisa entrar no posto e perguntar. Se você vai comprar uma camisa, pode ser até da mesma marca, mas você tem que entrar dentro da loja e perguntar o preço. Depois você tem que sair, ir na outra loja e entrar. O nosso não. O nosso você passa na frente e você vê o preço. Você está indo trabalhar ou você está indo fazer qualquer atividade com o carro, você passou na frente do posto e você viu o preço. Opa, aqui está mais barato. Teoricamente, a gente fala teoricamente, é uma força de expressão, né? O produto é igual em todos os postos. Alguns produtos aditivados, esses sim, têm qualidades diferentes do produto comum. Mas a grande maioria dos produtos, eles atendem às mesmas características. E aí, você fala, peraí, se eu estou comprando a mesma coisa, por que eu vou pagar mais caro no vizinho? Ou num outro local? Eu compro aqui. Então, a fotografia não mudou. É a mesma de 2 anos atrás. Obrigado por relembrar esse artigo aí. Não sei se me fui claro naquilo que você queria responder, Lorenberg? Claro. Que eu respondesse. Ô Nelson, antes do intervalo comercial, eu queria só uma explicação. Por que a gasolina também só... Quando o álcool manifesta aumento lá no posto, na bomba, a gasolina consequentemente também sobe? É uma relação que a gente colocou no mercado, essa relação inclusive está sendo revista por vários estudos, que é o percentual de 70%. Na realidade, a gasolina, ela limita o etanol em 70%. Hoje, e especificamente nessas últimas semanas, nós estamos experimentando algo diferente dessa paridade. O etanol, em Mato Grosso, estava próximo de 60% do preço da gasolina. E aí as usinas subiram. De setembro para cá, nas usinas, subiu mais de 30 centavos. O que aconteceu com a gasolina? Como nós temos que importar gasolina, e a gasolina lá fora está mais cara do que a gasolina aqui dentro, tá certo? E a Petróleo Brasileiro não aumentou a gasolina aqui dentro, o importador, ele traz esse produto mais caro para evitar o desabastecimento e ele faz uma média de preço. Com o que ele consegue comprar da Petrobras e com o que ele traz de fora. Aí, esse mix é que provocou esse pequeno aumento no preço da gasolina, que poderia ter sido mais elevado. E graças a Deus, nos últimos 4 dias, mesmo com o barril do petróleo estando
em ascensão de preço e com o dólar nosso se desvalorizando, nós chegamos a ter dias na semana passada em que o óleo diesel aqui dentro estava R$ 1 mais barato do que no mercado internacional. Quem que vai comprar lá fora para vender com R$ 1 de prejuízo aqui dentro? Né? E a Petróleo Brasileiro não mudou o preço. O que aconteceu? 2 dias depois, na segunda-feira, abriu com 30 centavos só de diferença. Então, olha a volatilidade que está esse mercado. Tem uma série, tem um conjunto de que não vale a pena a gente entrar aqui, né? Que são vencimento de opções, de contrato futuro, que acontece do dia 25 para frente, até o dia 30. Isso é bastante complexo para a gente falar aqui. É bem economês, né? Mas isso é o que mexe com o preço. E por isso que a gasolina subiu. Né? E aí o álcool rapidamente pegou carona. Você falou algo agora há pouco que eu fiquei assim preocupado. Você disse que temos aí um futuro não muito distante, e que eu logo imaginei ainda 2022, volta de mais reajustes aí nos combustíveis, especialmente nesses dois, a gasolina e etanol aqui no estado. Eu não digo na gasolina e no etanol, o que me preocupa mais é o diesel. Por quê? O diesel, ele é produzido no mundo inteiro e a finalidade dele, ela não é a mesma que é utilizada no Brasil, que é para transporte. A finalidade do óleo diesel lá é para aquecimento e o inverno está chegando lá. Muito bem, vamos para o intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial desta noite, mas não sai daí. A gente está entrevistando com o diretor executivo do Sindpetróleo Mato Grosso, o Nelson Soares. O Opinião dá um tempo e volta já já. Cá estamos de volta ao vivo, apresentando aqui o programa Opinião com a entrevista desta noite aqui com o Nelson Soares, que você vê aí. O Nelson, que é o diretor executivo do Sindpetróleo. Antes de seguirmos com a entrevista, vamos aos destaques do Gazeta Digital. É o www.gazetadigital.com.br. Olha só, as articulações para a fusão do União Brasil e o Progressistas, que é o PP, já incomoda lideranças políticas de Mato Grosso. Na segunda-feira, dia 24, o senador Jaime Campos, do União Brasil, comentou sobre as negociações e disse esperar que as decisões partidárias não sejam impostas goela abaixo. Aspas para o Jaime. Tem que ter uma discussão bem ampla, né? Eu imagino que não vão fazer goela abaixo e tem aquela velha história, os incomodados que se mudem se essa fusão eventualmente não for feita de uma maneira que possa contemplar todos os deputados e senadores, alguém vai ter que sair. Eu particularmente quero ver qual vai ser a formatação, fecha aspas, disse o Jaime Campos. Criado há 1 ano, o União Brasil é fruto da fusão do Democratas, o antigo DEM, com o Partido Socialista Liberal, PSL. Contudo, apesar da agremiação ter nascido recentemente, as conversas para a composição entre União e PP avançam nos bastidores. Mais detalhes aí no Gazeta Digital, que também tem outra notícia aqui que a gente quer destacar, olha só. O presidente da Assembleia Legislativa, a AL, o Botelho, o deputado Eduardo Botelho, ele falou assim, ó, que a Casa de Leis deverá fazer poucas mudanças no orçamento encaminhado pelo governo do estado para o próximo ano. A fala do Botelho foi feita à imprensa na manhã desta quarta 26, após reunião do Colégio de Líderes, que recebeu o secretário-chefe da Casa Civil, o Rogério Galo. Questionado sobre a possibilidade de mudanças no orçamento, Botelho citou mudanças na arrecadação aprovadas pelo Congresso para basear sua fala de que haverá poucas alterações. Aspas aí para o Botelho. Fizemos essa discussão aqui com o secretário. Ele está ponderando que não tem condições de aumentar, no caso o orçamento, porque tem que realmente ver
qual vai ser aí o cenário do ano que vem, principalmente sobre essas reduções aí, essa perda que o Estado está tendo em cima da arrecadação por conta das leis aprovadas pelo presidente e o Congresso em cima da hora. Fecha aspas, disse o Eduardo Botelho. Aí, Lorenberg, sobre essa questão econômica aí, rapaz, o governo parece que puxou o freio, não está tão otimista com essa arrecadação, e a discussão foi lá no parlamento, evidentemente que tem que se discutir, mas como assim, de uma hora para outra, eu falo de uma hora para outra, mas porque ganhou ênfase depois do final, coincidência ou não, do final do resultado da eleição de outubro para cá, essa menção, não falo pessimismo, mas esse freio de mão puxado pelo governo do Estado em relação ao orçamento do ano que vem. É motivo para tanta preocupação assim? Como é que você vê isso, essa discussão toda lá? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, vou fazer uma pequena observação, mas muito mais para provocar a reflexão do amigo telespectador e de todos nós, por uma questão muito simples. A peça orçamentária sempre foi uma peça de ficção. Sempre foi. Um governante pode, e trabalhou isso muito bem, aumentar o valor arrecadado e outros governantes preferem abaixar esse valor. É exatamente o caso que estamos vivendo agora. O governador Mauro Mendes sempre colocou abaixo daquilo que pode sim vir a arrecadação. E aí você cria alguns obstáculos nesse meio caminho. Por exemplo, já se fala, e é comum todo ano, termos essa questão de poderes, tanto o legislativo quanto o judiciário, estar brigando, trabalhando para ter um valor do 12º um pouco maior, somado a outros órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Aliás, a Defensoria Pública eu nem menciono, porque ela sempre foi o primo pobre de toda essa história. Feio. Sempre foi. Sempre tem que mendigar. Mas o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, já estão trabalhando para ter um valor maior no ano que vem. E aí vem tendo uma discussão. E isso se deve exatamente à falta de ousadia das autoridades e, sobretudo, da camada da população, expressiva da população, e dos órgãos representativos que não querem discutir o problema, que é exatamente o valor correto do 12º. O valor correto é aquela que dá sustentação ao poder e dá sustentação ao órgão, mas não agredindo o dinheiro do contribuinte. Na verdade, não querem cortar a própria carne. De jeito nenhum. Não mexe com o que é meu, que eu não mexo com o que é seu. Vamos ficar assim, combinado? Beleza, aí fica por isso mesmo. Aí não se avança muito, não. E aí o Mauro Mendes tem que vir aí. Aí eu penso assim, plantar dificuldade para colher facilidade, né? Tipo assim, vou colocar aqui que vai ser difícil, aí o que entrar é lucro, né? O que vier, a gente comemora, em vez de se ter uma projeção otimista, aí depois vai que, né? No meio do caminho, haja uma pedra no meio do caminho, quem sabe o que vai ser esse Brasil no ano que vem, quem que vai ser o presidente da República. Olha só, o Opinião está aqui com o Nelson Soares, falando de economia aqui com o Lorenberg, mas o cara que conhece de economia está aqui, ó, falando com a gente aqui sobre os combustíveis. Aliás, eu vou pedir para o Lorenberg, por favor, Lorenberg, abra o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado, por favor. Diretor, mais uma vez vou apelar a um trecho de uma fala do senhor e eu gostaria muito de ouvir um comentário. Esse trecho é de 14 de agosto do ano passado. Quando há uma variação no preço do petróleo que não é ocasionada pelo mercado, é determinada pelos governos, mais para frente estoura. E estoura mesmo. Então, essa política de preços fez com que nós tivéssemos esse ano, o senhor está se referindo ao ano de 2021, esse ano, um aumento na casa dos 50% no preço da gasolina. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse trecho. Essa que está por trás dessa fala é a perversidade do sistema tributário, né?
teoricamente, o que Mato Grosso tem a ver com o aumento do preço do barril do petróleo lá porque explodiu um posto na Arábia Saudita, de depósito lá. Não tem nada a ver com isso. Mas como a nossa tributação ela é feita pelo preço final de bomba, então a alíquota, o percentual aplicado sobre o preço é a média do preço que está sendo vendido nas bombas. Quando sobe o petróleo, sobe o preço, sobe o imposto. E aí ele é um retroalimentador de aumento, porque inclusive nessa época o imposto ainda era feito de 15 em 15 dias. Agora, e pela média do dia. Hoje ele é feito mensalmente pela média dos últimos 36 meses. Então, essa redução é que a gente está sentindo hoje na bomba, pagando menos do que deveria estar pagando na gasolina e no etanol. É o mesmo filme que está se repetindo ou não? Não, porque agora mudou a regra. Né? Agora a gente tem zerado o imposto federal e a gente tem reduzido o imposto estadual e alterado a forma de cálculo. Então não é mais o preço que está vigente nas bombas nesse momento, é a média dos preços dos últimos 36 meses. Isso faz com que você tenha uma relação mais honesta com o consumidor que está pagando esse tributo. Ô Nelson Soares, nós falávamos no intervalo aqui sobre, eu estava perguntando para o Nelson no intervalo, sobre a questão do diesel, né? Eu tinha falado no primeiro bloco, mas no intervalo eu perguntei para ele, esse diesel que o presidente disse que negociou lá com a Rússia e que veio, ele disse, não, mas foram só dois navios diante de um turbilhão que é isso aqui, não deu para nada, não é? Como que a gente vai conseguir sentir efeitos, se é que vamos conseguir sentir os efeitos, ver os efeitos, na redução também do diesel aqui, porque ele é o carro-chefe aí para achatar, né? Ele é o que tem mais peso, o que tem mais impacto nos preços, né? Muito mais do que a gasolina. Até para um estado igual ao nosso, Mato Grosso, em que a gente importa tudo e a grande maioria é sobre rodas. O que é que acontece? O governo ele teria que ter criado um canal com a Rússia de programação de entrega de longo prazo. Então, se ele conseguisse transferir parte da matriz importada para o petróleo russo com desconto, e a Rússia tem feito isso, as grandes petroleiras do mundo têm comprado produto russo mais barato, porque ele está precisando de recursos, nós teríamos, então, uma condição de tá vendo isso no preço do óleo diesel. Mas o que a gente sabe, eu não sei se de fato existe alguma outra negociação em andamento ou não. O que a gente sabe foram 2 navios que do jeito que chegou, acabou. Se eu pegar 2 navios hoje para falar em Brasil, você está falando de um volume muito pequeno em relação a toda a demanda que nós temos aqui. Você também falou no bloco anterior sobre o refino, não é? Por conta da escassez que há no país. Esse é um problema e essa é uma discussão que tem tornado acaloradas as discussões nesse pleito eleitoral. Porque no governo tal lançaram tantas refinarias aqui no país e não terminaram, né? Se tivéssemos uma realidade em termos quantitativos de refinarias aqui, a realidade poderia estar melhor em que patamar? Olha, não dá para medir, para falar para você em que nível que nós estaríamos, porque aí é política de governo, não é nem política de Estado. Você vai ter o governo com a produção nossa de barris de petróleo suficiente para o nosso consumo, e nós somos hoje superavitários na produção, e a gente teria um parque de refino em que nós poderíamos estar atuando até como um player global de derivados, de gasolina e de óleo diesel e de outros subprodutos que são inúmeros do petróleo. Quando você tem o preço lá na Arábia Saudita, para ela tirar lá a 10 metros de profundidade um barril de petróleo, ela gasta em torno de $16. Quando a gente tira lá no xisto norte-americano, gasta em torno de $40 a $45. Quando tira lá no pré-sal a 10 mil metros de profundidade, é outro preço. Então, essa formatação, ela ficaria mais cômoda de você fazer ajustes
menos impactantes se nós tivéssemos o refino aqui dentro, seja ele privado, seja ele público, ou na mão da Petrobras ou na mão de outras refinarias. Entendi. Mas o que é que aconteceu? Foram iniciadas obras de 3 refinarias e nenhuma delas foi concluída, né? Então você está aí... Abreu e Lima, quais são? Uma no Rio de Janeiro, lá no Fundão, uma em Abreu Lima e outra em Suape. É Suape. Então, o que aconteceu agora? Nós estamos numa época em que ninguém vai mexer nesse vespeiro, né? Ontem, ou pelo menos essa semana, a Petrobras perdeu em valor de bolsa 50 bilhões de reais. Porque já estão precificando a possibilidade de que um dos candidatos à presidência volte a interferir nela. Né? Olha como é complexo. O mercado prevê isso também, sente, o termômetro é esse, né? Tem uma frase, eu só não me recordo o nome dele, é um financista fantástico, né? O mercado precifica tudo. Não quer nada, o preço está com tudo aquilo que você pode imaginar e que não imagina, está ali no preço. O mercado desconta, né? Ele já sabe, ele está sempre antes do que vai acontecer. Pois bem, olha só, vou para o intervalo comercial, porque tem até um tempinho ainda neste bloco, mas aí o Lorenberg vai perguntar, ele vai ter que responder, melhor ganhar tempo, fazer tudo no bloco, não é? No próximo bloco com o Nelson Soares. A opinião dá um tempo e volta já já. Olha só, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Opinião de hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. No primeiro bloco aqui, o Nelson, quando fazia, Nelson Soares, aqui do Síndico Petróleo, fazia análise aqui falar do etanol, não é? E falar da questão do estoque, que é difícil e tal. Eu tenho um recado, quero pegar só esse gancho do estoque, eu tenho até um recado muito importante para você que está precisando armazenar e estocar suas mercadorias. É um recado, anote aí, da Maxlog, acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado da Maxlog para você, então, pensou em armazenar e estocar suas mercadorias nesses tempos aí de, graças a Deus, muita produção aqui no estado de Mato Grosso. Maxlog, ali no Distrito Industrial, falei com o Kennedy, abraço para o Kennedy aí, né, e toda a sua equipe ali, prontos para atender a você. O Opinião segue aqui com o... Vou pedir mais uma vez o Lorenberg para abrir o bloco de perguntas ao Nelson Soares. Eu ia falar Nelson Gonçalves, né? Daqui a pouquinho está cantando aqui. O Nelson Soares, que é do Síndico Petróleo. Por favor, professor. Diretor, no bloco anterior, o senhor começou, mas parou, talvez por conta da pergunta que não direcionava a isso. O senhor falou da questão tributária. E tem uma frase do senhor, tem uma defesa, melhor dizendo, em uma entrevista ao site Foco Cidade, do dia 20 deste ano, no mês de março. O senhor dizia o seguinte: precisamos de mecanismo tributário para controlar o preço dos combustíveis. E eu pergunto ao senhor, o senhor ainda continua defendendo, ainda hoje, esse mesmo mecanismo? E por quê? Continuo, e não é de hoje. Eu defendo isso desde a greve dos caminhoneiros lá em 2019.
E isso, inclusive, foi um documento que eu passei para o senador Wellington Fagundes. Ele leu esse documento em plenário. O que a gente tem de concreto na precificação do combustível? A gente tem uma oscilação que é provocada por fatores externos ao nosso país. Então, guerra na Ucrânia, aumenta preço. O PEP reduz produção, aumenta preço. Não é isso? E isso vai sendo colocado ao longo do tempo nas bombas e refletido no bolso do consumidor. O que a gente imagina que era possível de se fazer? A Petrobras, no primeiro semestre desse ano, já deixou 52 bilhões de reais no bolso do governo, de lucro, certo? Nós tínhamos a CID, tínhamos o PIS e o COFINS, que o governo acabou zerando, mas que poderiam ser utilizados para a criação de um colchão. Então nós teríamos limitadores, teríamos gatilhos para que o preço saísse da referência do produtor, seja da Petrobras, seja importado, para a bomba. Com isso nós teríamos longevidade e previsibilidade nos preços. Então essa é a medida que a gente defende e continua defendendo, que é uma forma de você não transferir de imediato ou na velocidade. Esse ano, no início do ano, nós tivemos mais de 15 aumentos na gasolina no primeiro semestre, em função da variação do preço do barril do petróleo em relação à guerra do Golfo. Nós poderíamos ter tido 2 ou 3. O impacto seria maior? Seria, mas você tinha previsibilidade. Você conseguia carregar um caminhão aqui, lá para o Nordeste, e saber que você ia e voltava no mesmo preço do óleo diesel. Né? Hoje você não faz mais isso. Você sai daqui com o preço, quando você volta, já é outro preço. Então, essa é uma das coisas. A outra era a própria redução, né, da carga tributária, entendendo que combustível é um bem essencial, um bem de consumo essencial, e ele não poderia estar majorado com alíquotas, por exemplo, muito maiores do que bijuteria, do que desodorante, do que outros itens de consumo que não são tão necessários assim. Então, isso me remete a uma outra pergunta, né? A primeira parte dessa resposta sua aí, o preço dos combustíveis como um todo, eles são de decisão do presidente da República? Até que ponto o presidente da República tem essa influência na decisão? Ele pode canetar ali, a gente viu que não é bem assim, que isso é quase que não existe essa possibilidade. Mas assim, quando se troca um presidente, uma diretoria, enfim, se muda a forma de atuar dentro da Petrobras, parece que surge algum efeito. Mas com relação ao preço diretamente, tem influência do presidente da República? No governo Bolsonaro, não. Nos governos passados, teve. E nós fizemos a Petrobras ser a empresa mais endividada do mundo, com 900 bilhões de dólares em dívida. Então, você pode até, dentro do contexto do executivo, indicar conselheiros, a maioria do conselho da Petrobras é indicada pelo governo, né? E você pode direcionar uma decisão de governo para dentro dela, que contraria o mercado. Né? O mercado está dizendo, o preço tem que ser esse. E você fala, não vai fazer isso aqui. A conta vai chegar. Né? Questão de tempo. Como chegou para nós, brasileiros, todos estamos pagando, quando o governo brasileiro, no governo Dilma, foi lá e determinou para a Petrobras que ela não podia aumentar. Quanto menos intervencionista for o governo, melhor a relação da Petrobras com o mercado. Olha, eu costumo dizer o seguinte, você lembra quando você tinha um telefone fixo? Que você fazia poupança comprando telefone fixo? Era o quê? Estatal, né? Uhum. Depois que liberou para o mercado, você tem telefone fixo hoje? Ninguém nem sabe o que é isso mais. É isso, essa evolução que traz a concorrência, essa evolução que traz a livre iniciativa. Hoje, qual é a maior economia do mundo? Americana. Sabe quantas refinarias eles têm lá? Eu não tenho precisamente o número, né? Nós temos aqui 14 refinarias, eles têm mais de 1000. Olha a competição que é. Olha como é que o mercado muda quando você
passa a não interferir e deixar que ele se autorregule. Mas o governo teve influência na baixa dos combustíveis, nessa que houve agora. Teve porque ele via mexeu Congresso. no tributo. Mas via Congresso. Ele mexeu no tributo. Aí é uma questão. Não foi que ele... na Petrobras, não foi não, na como ele pode ali na frente voltar isso tudo para trás. Aham. Na área que lhe cabe, na área tributária. Mas ele não pode falar para a Petrobras, e pelo menos o governo Bolsonaro não fez isso em nenhum momento, falar para a Petrobras, olha, você segura aí porque eu não quero que aumente. Ele trocou presidente da Petrobras, trocou Várias vezes. vezes. Exatamente. Mas ele nunca se atreveu a falar, olha, você tem que fazer isso aqui, porque ele sabe que aí A conta vem depois. E o prejuízo para a população é maior. Como a gente está sentindo hoje, de um passado não muito distante. Exatamente. Professor. Diretor, eu vou pegar um trecho de uma afirmação do senhor, ainda nesse bloco. O senhor falou que a Petrobras transferiu para o governo, uma vez que o Estado é o maior acionista da Petrobras, se não me engano, não me falha a memória, são 39% das ações Isso. da Petrobras, 52 bilhões de reais. Isso. Somado esse trecho a um outro que o senhor falou, ainda no mês de agosto deste ano, o senhor disse o seguinte: hoje a Petrobras, se quisesse, poderia aplicar uma queda de 30 centavos no litro do diesel e no litro da gasolina. Fecham aspas. E gostaria muito de ouvir. Hoje, o senhor defende a mesma ideia, levando em consideração aquele repasse da Petrobras para o governo federal? Um minuto para a sua resposta. Então eu vou ter rapidinho. Quando eu falo em redução de valores, de centavos, eu falo pela paridade do dia que estava sendo produzida a matéria. Então hoje, por exemplo, teria que aumentar a gasolina e teria que aumentar o diesel. Porque a paridade hoje teria que aumentar, porque aqui dentro está mais barato que lá fora. Quem está importando não vai vender aqui no preço que está, ele vai subir. E é o efeito que eu expliquei que está acontecendo no preço da gasolina. Então, essa é uma questão. A outra questão é quando você fala em o governo criar mecanismos de regulação. Tá certo? Aí eu, governo, estou criando, com o lucro que a Petrobras me deu, tá certo? Um colchão para proteger a população da variação de preço. Porque é uma soma extremamente significativa. Né? E a gente está falando do primeiro semestre. Né? No segundo semestre agora vem outra bolada, porque o preço está lá em cima ainda. Então é isso. Né? São duas coisas distintas. Preço do dia é preço de paridade internacional. Então hoje, de manhã, pelo menos a hora que eu vi, nós tínhamos que aumentar o diesel e aumentar a gasolina. O diesel em torno de 34 centavos e a gasolina em torno de 17. Pode ter mudado agora à noite já, porque ela é flutuante o dia inteiro. E a Petróleo Brasileiro tem segurado esse preço. Eu não acredito em qualquer mexida antes da eleição, hipótese alguma. A Petrobras não vai mais mexer. Tá? Ficou claro isso para o mercado, que ela não vai mexer. A outra é você pegar o lucro da Petróleo Brasileiro e fazer com que esse lucro seja revertido para que o segmento mantenha uma estabilidade de preço. Muito bem. Eu gostaria, honestamente, de continuar o bate-papo aqui. Se a gente falar com o Dorileu, será que ele libera? Não Aumenta libera. mais uma hora. Ele não vai liberar, né? Eu tenho que encerrar aqui, porque tem horário de rede para cumprir. Nelson Soares, diretor executivo do Sindipetróleo Mato Grosso, muito obrigado pela aula, né? Foi uma aula que a gente teve aqui, gostaria de falar, mas a gente terá outras oportunidades adiante. Obrigado por ter vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo, Nurenberg e os ouvintes dos telespectadores da Opinião. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Um abraço também para minha amiga Simone Alves, que é assessora de comunicação lá do Sindipetróleo. Obrigado pela força aí nas pautas também, né? Grande Simone. A gente se encontra então? Até amanhã. Amanhã. Quem que é amanhã mesmo? Que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Amanhã é o secretário de Ciência e Tecnologia do governo do estado de Mato Grosso, Maurício Munhoz. Lembrei aqui. Às 7h40 a gente se vê aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.